Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos levantar, fazer uma oração, irmãos? Continuam orando. Irmãos, quer fazer oração? Não, presbítero, pode orar. Ora por mim, né? Senhor Deus Pai, te louvamos mais esse dia da tua casa. Pedimos agora a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar a tua serva, tua filha, a nossa irmã Adriana. Usa ela, Senhor, como canal de bênçãos, Pai, para essa aula, essa tarde. Transfira para nós, Pai, todo o conhecimento que o Senhor deu a ela, Pai, para praticar esta aula conosco. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmão. Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor. Hoje eu vou estar aí iniciando o livro de Esther. Não vai ser sobre a história de Esther em si, mas como que abrange o livro dela. Terminamos aí o nosso período com Ruth, né? E já vamos dar sequência a um novo livro da Bíblia, que tem um outro nome de uma mulher aí que foi grandemente usada pelo nosso Deus. Então, nós vamos começar aqui. Lição 6. O livro de Esther. Texto áureo. Eu vou ler o texto áureo e aí os irmãos podem ler a verdade prática, tá? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. A quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther 4:14. Os irmãos podem ler a verdade prática. Verdade prática. A perfeita vontade de Deus é anunciar o caminho que leva ao cumprimento de seus eternos propósitos. Amém, né? Essa lição, ela está com a leitura bíblica em classe em Esther 1, do 1 ao 9, que diz assim: Esse sucedeu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se ao rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. E acabando aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões e linho fino e púrpuras. As argolas de prata e colunas de mármores. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio, e de mármore, e de alabastro e pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado. O rei expressamente a todos as grandes da sua casa que fizeram conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, nessa leitura bíblica inicial, podemos ver, né, que este rei era o maior que tinha nessa época, né? Você pode ver aqui nessa leitura que ele estava ostentando grandes riquezas, né? Ali com todos os príncipes, e a maneira com que ele recebeu ali tinha muitas pedras preciosas, muitas tapeçarias, os seus leitos eram de ouro. Então vimos aqui que ele estava, né, sustentando a sua riqueza para todos os povos, para todos os príncipes. Vamos começar com a introdução. Eu vou começar primeiro com a apresentação da lição, que é os objetivos da nossa lição.
Então, o nosso objetivo da lição aqui, ele fala que é apresentar a organização do livro de Esther, explorar o contexto histórico do livro de Esther e expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Eu quero fazer de tudo para não entrar na história em si, senão eu posso atrapalhar a pessoa que vai dar a primeira aula. Mas como o livro ele vai falar muito da veracidade do livro, da história do livro, das datas, de como, quando foi feito, eu preparei um slide, eu não sei se o Nicolas... Eu preparei um slide aí para apresentar a nossa linha aí do andamento que vai ser a nossa lição, que é o governo de Deus, olha lá, não sei se vocês estão ali vendo. Ali nós vamos apresentar a organização do livro, que abrange a categoria de Esther, as características literárias, a autoria e a data. Vai expor ali o contexto histórico, vai explorar ali o contexto histórico, que abrange o povo hebreu no exílio, o fim do exílio e o pós-exílio. E expor o propósito da mensagem, que vai ser a providência divina, que é uma falsa estabilidade, e a festa de Purim, né, que é a iniciação da festa de Purim. No outro tópico, no slide, esse livro, o esboço desse livro vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser do grande período de extermínio dos judeus, né, que vai estar. O livro de Esther é composto de 10 capítulos, e o primeiro aí esse grande período de extermínio dos judeus vai ser de 1 ao 5, vai estar falando, né, onde a escolha da rainha Esther, que é o capítulo 1 e 2, o plano de Amã, que é o 3, ali para acabar com os judeus, o plano de Esther e Mardoqueu, para ela se apresentar ao rei ali, né, e fazer a intervenção pelo povo judeu. O segundo vai ser o grande livramento e projeção dos judeus. Esse aqui já é o segundo período, que vai ser a derrota de Amã, que vai estar entre o capítulo 6 e 7, a vitória dos judeus, que vai estar em Esther 8 e 9, e o prestígio de Mardoqueu, né, que o Senhor se levantou a Mardoqueu ainda. O próximo slide, ele vai estar falando sobre a esfera da ação do livro de Esther. Gente, eu sei que está muito datado, porque a minha aula vai ser para falar mesmo das datas, para falar mesmo quando surgiu o livro, para falar como o livro se abrange no texto histórico, geográfico. Então, por isso que eu trouxe aí uns slides para não ficar tão cansativo e eu não ver os irmãos dormindo, tá? Então, a esfera da ação do livro de Esther. Então, o período aí de tempo envolvido é de 10 anos, que fala que é de 483 a 473 a.C. Na letra A aí vai falar em 483 a.C., vai ser aonde que a rainha Vasti, né? Vai ser no terceiro, a rainha Vasti foi designada do reino, ali foi no terceiro ano do rei Assuero. E na letra B, 479 a.C., a rainha Esther foi coroada, foi no 7º ano. Então, no terceiro ano foi a rainha, né, deixou de ser rainha Vasti por desobediência, e no 7º ano a rainha Esther foi coroada. Em 473 a.C., houve um livramento dos judeus, né, ali com a festa de Purim, né, do Purim, e foi no 13º ano do rei Assuero. Esses acontecimentos do livro de Esther vai se encontrar no livro de Esdra, entre o capítulo 6 e 7, que vai ser ali onde foi a segunda leva dos judeus após o exílio, voltando para Jerusalém. O terceiro, ali vai falar sobre a cronologia do livro, que tem ali as 6 colunas, né, a referência bíblica, tem acontecimentos, o dia, mês, o ano do reinado e o ano que aconteceu. No primeiro, do 1 ao 3, Assuero oferece os seus banquetes. Nós não temos uma data prescrita, nem um mês, mas sabe que foi no terceiro ano do reinado dele, e foi em 483 a.C. Do 2 ao 16, Esther comparece diante de Assuero, não tem a data do dia preciso,
mas tem um mês que foi, né, no primeiro mês, no 7º ano do reinado, não, no 10º mês, né, no 7º ano do reinado, a 479. Ali fala de Amã também, no capítulo 3:7, Amã lança sortes, né, que ele faz ali o jogo de sorte, que não tem o dia preciso, mas tem um mês, no primeiro mês, e foi no 12º mês, no 474. E ali segue todo, né, a trajetória, do 3 ao 13, datas planejadas para o aniquilamento dos judeus, que é no dia, esse aqui já tem a data precisa. Gente, o livro de Esther é um dos livros da Bíblia que tem as datas mais precisas a respeito dos acontecimentos, porque tem várias histórias, nem tudo que está no livro de Esther, você encontra no próprio livro de Esther, mas na Bíblia Pentecostal vocês vão encontrar bastante informações a respeito deste livro, quando aconteceu, e também na cronológica também, a Bíblia cronológica dá para dar um bom... ver ali um mapa ali das províncias ali, 127 províncias que Assuero tinha. Então aqui em Mordecai... e outra coisa, eles não... os eventos, quando a gente está lendo o livro não só o livro de Esther, mas alguns livros da Bíblia, a gente acha que aconteceu um atrás do outro, né? Porque está ali específico nos versículos, mas tem, igual nós vimos aí, né? Tem uma diferença de... Você acha que quando a gente lê o livro, você acha que Esther acabou de sair, Vashti acabou de sair, Esther acabou de entrar, e não é. Tem um tempo específico ali para acontecer os fatos, tá? Que a Bíblia ela não segue essa linha cronológica, mas conforme estudos você vê que tem um tempo todo que aconteceu toda a história do livro. No 8:9, Mordecai estabelece o seu decreto. Aí tem o dia preciso, o mês preciso, que é 23, mês 3, é o primeiro e terceiro ano de 473. Aí tem depois o capítulo 8, 12 e o 9:1, dia no qual os judeus poderiam se defender de ataques. Tem o dia, o mês, o ano do reinado e ali o ano que foi. E para finalizar, onde os 10 filhos de Amã são executados, a festa de Purim celebrada, também tem um dia preciso, um mês, o ano, e foi no ano de Assuero, foi no primeiro e terceiro ano, no 13º ano e 473. Então, se nós fizermos aí uma análise, foram 10 anos, né? Se contar aí do 3 ao 13, aí foi 10 anos. Agora vamos começar a nossa lição. Esse aqui foi só um panorama de como o livro ele está, né, classificado, como que ele foi feito, como foi escrito, as etapas dele. E vamos entrar agora na nossa lição. O acontecimento de Ruth, do livro de Ruth para Esther, foram de 500 anos, tá? Não sei se os irmãos estavam a par disso, mas não foi logo em seguida, teve 500 anos para ter a história ali de Esther. Na introdução fala assim: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Então aqui podemos ver, né, na introdução, que em todo o livro de Esther não vai estar falando o nome de Deus. Não vai, de maneira nenhuma, vai falar o nome de Deus. Mas mesmo assim, do capítulo 1 ao capítulo 10, a gente vai ver a providência de Deus neste livro e como ele, né, auxiliou ali o seu povo em todas as etapas, né? Ver que a manifestação de Deus nem sempre precisa aparecer o nome dele, mas não quer dizer que ele não está presente. Então, muitas vezes, até então esse livro teve assim várias controvérsias para colocar ele no canon sagrado, porque por não estar, né, o nome de Deus, mas graças a Deus eles viram que era importante, que mesmo não estando o nome de Deus ali,
Deus se fez presente. Até porque o nome do Senhor, ele não tem um nome específico, né? Se nós lembrarmos lá, quando Moisés foi salvar o povo, que Deus chamou ele para fazer, e ele pergunta, se me perguntares que Deus, quem me mandou fazer, o que eu direi? Ele fala, diz que eu sou o eu sou. Então, eu sou, ele não é uma característica de um nome, porque se tivesse característica, nós poderíamos definir ele. Então, ele não se define. Então, eu sou a providência, eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a salvação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o sustento, eu sou a provisão, eu sou o remidor. Então, assim, essas são as características, sou o Deus dos exércitos, essas são as características, das 70 características a mais que o nosso Senhor tem. Então, podemos ver que não é preciso ter o nome específico de Deus, mas que a provisão é certa e Ele está sempre no meio do seu povo, amém? Então, vamos lá. Nós vemos aí que a palavra-chave é Esther, né? Apesar de nós sabermos que Mardoqueu foi de grande influência para este livro, mas a Esther foi o canal, né? O canal ali para estar diante do rei, para defender o seu povo. No decorrer das lições, vocês vão ver que sim, ela teve grande influência de Mardoqueu, mas por ela estar ali, foi ela que enfrentou ali a morte, de falar com o rei e ele levantar o cajado para ela não ser morta. Então, ela foi a chave principal aí do livro dele. Até por isso o nome do livro vem com o seu nome. Na organização do livro, ele fala sobre a caracterização de Esther, né, que é do livro de Esther. Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, né, nesta seção também ao lado de Ruth, integra o Migilote, que eu acredito que é os pergaminhos aqui, e os 5 livros curtos, lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos por sua reconhecida canonicidade. Esther compõe um conjunto de relação divina escrita completa e perfeita. Em 2 Timóteo, no 3, 16, 17, quem puder ler para mim aí, para a gente acompanhar. Segundo Timóteo 3, 16, 17. Ela está ali na leitura bíblica em classe. Vai falar. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura, está falando toda, não está especificando. Muitas vezes nós abrimos a Bíblia ali e nós nos perguntamos, por que tem Cantares de Salomão? Por que tem Esther? Por que tem Ruth? Tem muitos tem alguns livros que nem leem porque fala que não tem nada a ver, né? Então, assim, que nós possamos enfatizar aí que toda a escritura, ela é feita toda a escritura, ela é devidamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, amém? Então, vamos lá. Aqui, não sei se vocês entenderam, tem alguma dúvida a respeito da onde está localizado o livro de Esther? Eu tenho um slide, no primeiro tópico aí, o Júnior, isso, os irmãos conseguem ver bem? Lá está mostrando bem a organização, né, que é a disposição dos livros do Antigo Testamento hebraico, a lei, né, que a Torá está composta de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas ali, que é o Nevim, eu acho que é Nevim que fala ali na língua deles ali, são os profetas anteriores, que são Josué, Juízes, Samuel e Reis.
os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que abrange Jonas, Malaquias, qual que é os outros? Amós e aqueles outros profetas que compõem os 12 ali. Já no Ketuvim ali, os escritos, é onde está localizado o livro de Ruth e de Esther. Então, os livros poéticos são Salmos, Provérbios e Jó, e os 5 rolos de Megiliote, que é os pergaminhos, são o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes e li os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, amém? Então, vamos continuar aqui, onde nós paramos? A característica dos livros, né, do literário. Alguma dúvida, gente? Que a gente pega um monte de informação e não deixa nem os irmãos respirar, né? Então, se tiver alguma dúvida, ou quiser acrescentar algo, né, ali os pastores. Daniel está classificado errado. Está errado, pastor? Daniel não é história. Profetas anteriores. Daniel é profeta maior. Maior. Ah, tá. Então é bom o senhor deixar ali. Mas ele não abrange os livros históricos. Os livros históricos são Esdras e Neemias e Crônicas. Sim, termina Esther é o último livro histórico. Na verdade, a Esther, na Bíblia hebraica, era para Esther, na Bíblia hebraica, Neemias e Esdras, eles estão unidos, são juntos. Se eles fossem separados na Bíblia hebraica, ele teria que ficar ali no meio, ali, né? Daí, já que na nossa, Neemias vem antes e Esther depois, mas na hebraica eu acredito que ela vem depois, antes, né? Mas é isso, gente. Vamos lá. Esses livros, eles têm uma grande importância, né, para o judaísmo. Eles são lidos bastante Pode passar o outro. Eles são lidos bastante em festas, né? Ali tem alguns livros, algumas festas. Os Cânticos dos Cânticos são lidos na Páscoa. Ruth é em festas das semanas, a colheita, cereais, entrega. Então, toda vez que tem essas festividades, tem esses livros para ler de acordo com o acontecimento, que são tudo acontecimentos judaicos. O Purim, né, que vai partir do livro de Esther, que é lido ali, né, na Libertação Nacional, e Eclesiastes, Festa de Tabernáculos. Tem esse Homono Dia de AB ali, eu já tinha esses slides já prontos, então, esses slides prontos. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não tive muito acesso a respeito dessa festividade, porque os judeus, eles têm tanto as festividades que Deus declarou para eles, como a festividade de acontecimentos. Então, por exemplo, essa de Purim mesmo não foi estabelecida por Deus, mas foi um acontecimento histórico que concretizou ali, né, uma libertação, né, das forças malignas. Podemos ver que teve uma força maligna ali por trás. Então, tem muitas festividades que é bom nós nos interessarmos e saber, né, a origem de cada uma, mas nem todas foram diretamente faladas para Deus, igual a Páscoa, que ali quando o povo saiu do Egito, né, Deus determinou. Mas os judeus têm outras festividades que falam a respeito de quando eles, de luto, quando eles foram presos ali. Então, eu só quero dizer que cada festividade dessa, cada livro desse, igual o livro de Esther, ele é lido. É tão bonito, né? Imagina a festividade ele representando, aí o livro, naquela data ali, o livro é lido e todo mundo relembra. E se já tem netos que não participou, mas está relembrando que aconteceu esse fato. Nós deveríamos fazer isso, eu acredito, que sempre contar testemunhos das nossas vidas, porque o ser humano ele tem o hábito de esquecer. Então, muitas vezes, os nossos filhos, nós temos grande experiência com Deus, mas os nossos filhos não têm. E Israel, pode ver que tudo que Deus mandava Israel fazer, ele falava assim para os seus filhos lembrarem. Deixa, igual quando eles atravessaram o Jordão ali, que eles falam, coloca as 12 pedras ali, para quando os seus filhos lembrarem. Então, assim, nós caímos muito no mar do esquecimento, quando a providência, quando a gente pede a Deus, depois acontece, passa os anos, o povo se esquece, e o povo esquecendo dos feitos do Senhor, esquecendo dos livramentos do Senhor, esquecendo que Deus é um Deus presente, normalmente corrompe.
É muito difícil você não reconhecer o seu Deus, não só como Salvador, mas como Senhor. Salvador é porque Ele salvou você. Senhor é você obedecer. Então, assim, quando quando os nossos filhos não têm noção, vem na igreja e não tem noção do que é o nosso Senhor, do que Ele faz, porque nós temos as nossas experiências, mas nossos filhos não têm. Então, se a gente não passa para eles, como que a gente vai concretizar a fé com eles para que eles possam? Então, nós vemos aqui que essas festas, essas datas, esses acontecimentos, sempre Deus tinha aquela preocupação da geração se lembrar de quem é Ele, o que Ele é representando para Israel, o que Ele foi, o que Ele é e o que Ele será, porque tem também promessas, né, que decorrendo da Bíblia nós vemos aí que o Senhor foi fazendo, igual vamos pôr aqui na nossa lição. O profeta Jeremias foi lá, no ano do profeta Jeremias, ele falou que pela corrupção do povo, pela idolatria, o povo ia se corromper, o povo ia entrar no exílio, o povo ia ser ali torturados, no sentido de quem não morresse dentro das muralhas ia ser, quem não morresse fora das muralhas ia ser pior para quem morresse dentro. E ele decretou ali, até na nossa lição tem aqui, que ele falou que ia ficar 70 anos de cativeiro. Então ele anunciou, então pode ver que tem tanto no passado, no presente e no futuro acontecimentos que foi se concretizando, e até hoje nós temos aí, né, a vinda do Senhor que vai concretizar, que fala na palavra e vai concretizar para nós. Então é muito importante nós, como servos do Senhor, passar para os nossos filhos, para a nossa geração, a importância de Deus nas nossas vidas. Porque pela nossa idade, pela nossa vida, nós temos experiência, mas os nossos filhos não têm. Então nós devemos sim citar para os nossos filhos que como Deus é bom, né? Quão bom é o Senhor, que Ele faz maravilha. É um Deus maravilhoso, é um Deus de maravilhas. No próximo... Esse tópico que você mencionou tem muito a ver hoje com o mundo, né? Sim. Por que Deus ele sempre fala assim, no meu entendimento, passa para os filhos, lembra os filhos, a festa do Purim, eles abrem o livro de Esther e começam a relembrar a história, para que as crianças eternizem esses acontecimentos. Aí o que o diabo faz na escola? Na televisão, principalmente aqui Sim. no Brasil, primeiro tenta mudar a cabeça da criança, porque é o futuro de amanhã. Sim. Então o dever dos pais é embutir, é tatuar na mente da criança que Jesus é o Salvador, contar as histórias. Eu lembro que na minha casa, na Páscoa, a gente sempre falava, isso aqui não é só chocolate, isso aqui é um simbolismo, é um mercado, é para ganhar dinheiro, mas o verdadeiro significado disso aqui é a morte e a ressurreição de Cristo. Sim. Então acho que esse é um dever nosso, porque o inimigo no mundo, ele faz muito bem feito esse papel de destruir todos os princípios que a gente constrói na mente das crianças. É verdade, irmão, tá certo. Que nós possamos ter essa conscientização, né, de ensinar os nossos filhos e mostrar os feitos do Senhor, né? E a palavra de Deus é um ponto de partida, mas também de testemunhos reais da nossa vida para eles, né? Ter a noção. Eu tenho alguns testemunhos da minha mãe, assim, que, nossa, ela carrega para a vida inteira. Ela sempre fala mesmo, quando ela fala, minha mãe nós já sabe. Então, algumas providências, assim, que ela carrega para a vida inteira como testemunho de fidelidade do Senhor, né? Vamos lá, então. O livro também, no outro tópico aí, fala a respeito dos personagens, porque o livro de Esther, como nós falamos, ele é muita narração, então ele narra alguns personagens, mas os personagens principais aí do livro, nós podemos ver que a protagonista, né, que é a principal, é Esther, a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e usa sua posição para impedir, né, o plano maligno. Mardoqueu, líder dos judeus, primo guardião de Esther, que descobriu seu plano para assassinar o rei e com isso ganhou sua gratidão a respeito. Gente, eu não quero entrar a fundo nisso porque vai ter as lições falando a respeito de cada um. Amã, né, que é oficial do rei Assuero, o principal antagonista da história, ele arquiteta o plano de destruição dos judeus e é conhecido por sua inimizade em relação a Mardoqueu. Assuero, que é o rei persa que governa o império na época, foi persuadido por Esther a anular o decreto de Amã e permitir que os judeus se defendem, amém? Então vamos lá, vamos continuar. Características literárias.
O livro de Esther tem 10 capítulos, como já foi falado. Dentre suas características literárias, destaca-se a objetiva historiedade. Como eu disse, nós podemos ver que há uma história do livro de Esther, não só do livro de Esther. A Bíblia, esses dias eu estava falando com uma amiga minha, a Bíblia, a nossa fé, ela não é ela não se fundamenta em agora fugiu da mente, mas o nosso cristianismo, o que nós acreditamos não está só no emocional, não está só em fé, está em razão, está em estatística, está em histórico, está em cronologia. Então, assim, muitas vezes quando a gente vai debater com a pessoa, não debater, eu falo assim, expor por que nós cremos nessa fé, por que nós defendemos essa fé, né? Por que nós temos certeza dessa fé. E quando nós não temos quando nós não temos a palavra de Deus, quando nós não buscamos informações, nós praticamente, nossa fé vai ser que nem a outra, né? Sem veracidade. Então, assim, é onde nós precisamos buscar conhecimento literário, conhecimento bíblico, para saber, então o livro de Esther é um livro que dá datas precisas, acontecimentos precisos, tá lá a região aonde foi, se você lendo ali nos versículos, nos livros de Esther, tá falando ali aonde estava todas as províncias ali do rei Assuero, que era se eu não me engano, é da Índia até a Etiópia. Se você seguir ali, então assim, tem fundamentos históricos, então é real. Não é só emoção, não é só eu creio e pronto. O que baseia a sua fé? No crer. Não é só crer. Nós temos, não é só, a palavra fugiu, mas não ficar abrangendo só só em fé. Ela é um evangelismo racional, ela é uma fé, ela tem fundamentos a nossa fé, nós temos base concretas da onde tirar, igual, por exemplo, tem estudos que mostram da Arca de Noé, estudos que mostram que Jesus foi ressuscitado, porque não achou nenhum índice que ele que o corpo dele foi achado, que os ossos dele foi achado. Então, assim, há grandes estudos que nós, como cristãos, deveremos fazer para defender a nossa fé. Nós precisamos defender nossa fé. Para nós defender nossa fé, nós precisamos ter base bíblica, nós precisamos ter profundidade nos estudos, que nem tudo está na Bíblia, mas através de estudos, né? Então, vamos continuar. Onde eu parei, irmãos? Me ajuda. Vista na expressa referência ao rei Assuero, ali na objetivo histórico. Vamos lá. O livro de Esther tem 10 capítulos, dentre suas características literárias destaca-se a objetiva historicidade, visto na expressa referência ao rei persa Assuero, em vários outros detalhes factuais, que são fatos, além de seu caráter de forma primária, para a festa do Purim. Primária porque foi a primeira vez ali que surgiu a festa do Purim. Anualmente celebrada pelos judeus, que até hoje eles celebram, né? Em Esther 9, do 20 ao 32 está falando sobre isso. E o estilo narrativo. É um estilo narrativo e menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador do que dos personagens. Então, diferente do livro anterior, os personagens falavam muito no livro, mas o de Ruth é mais narrado. Então, tem um narrador ali. Nós vamos, aqui embaixo, nós vamos falar a respeito desse autor, das datas que foi feita, né? E vamos continuar. Alguma colocação? Alguém tem alguma colocação para falar a respeito desse tópico? Então, continuemos. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Ninguém sabe quem escreveu o livro. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento na cidade de Suzã, que é a capital ali deles, e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte do rei Assuero,
ocorrido em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originais do grego, que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, né? Que foi quando ali o Alexandre o Grande ali atacou a Pérsia, então foi antes. Aqui então fala que nós não sabemos quem escreveu o livro de Esther, mas com certeza foi alguém que estava ali, né, dentro ali daquela cidade, que tinha grande conhecimento e grande... Eu acredito que tinha até autoridade, porque ele tinha acesso, né? Você pode ver que ele tem bastante preciso o livro, então ele tinha grande acesso, grande influência. Eu achava que era Mardoqueu. Quem achava que era Mardoqueu? Eu sempre achei que era Mardoqueu, mas não foi ele, tá? Outra coisa que eu queria falar, que eu achei bem interessante, talvez alguns irmãos não saibam, mas acredito que muitos aqui sabem. Se vocês verem as datas, eu me confundi bastante. Se você ver as datas, até no início do gráfico que a gente colocou, ela é de ordem crescente para decrescente. Tipo assim, tem lá a data que fala assim, a Esther mesmo, quando ela começou a reinar, de 483 a 473. Misericórdia, gente, eu não entendia nada. Quando começava a falar das datas, tudo lá, tudo data do crescente pro decrescente, eu me confundia tudo. Eu falei, misericórdia, você me ajuda. Aí eu tava estudando, e aí, graças a Deus, o autor falou a respeito disso. Então eu quero deixar para quem não sabe a respeito dessas datas, tá? Então, assim, por que as datas estão de maior para o menor? Então, no mundo ocidental, temos uma linha divisória. Essa linha divisória é Cristo. Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, no antes de Cristo, as datas são decrescentes, do maior para o menor. E depois de Cristo, as datas são crescentes, do menor para o maior. Gente, se eu falar para vocês, se eu explicar isso a fundo, eu não sei explicar. Foi o que eles estabeleceram, mas assim, para quem não sabe a respeito disso, fica a dica, né? Toda vez que você vê lá, uma coisa que me chamou muita atenção na hora de estudar, que eles começaram a falar sobre as datas, e as datas tudo vindo as datas maiores. Ele falou, como que pode ser a data do livro dela, onde aconteceu 483, depois 473? Pra gente não tem lógica, né? Mas foi bem legal, assim, eu aprendi, esse estudo me ajudou bastante, aprendi muita coisa. Então, assim, fica aí para conhecimento dos irmãos também, quando estiver ali estudando e ver essas datas, já sabe que tudo que está antes de Cristo é do maior para o menor, tá? Amém, irmãos? Amém. Foi boa essa dica? Então, tá bom. Vamos lá, então. Alguma colocação, pastor? Vocês querem fazer alguma? Então, vamos lá. A sinopse 1 fala, o livro de Esther tem 10 capítulos, nós já falamos sobre isso, e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Então, a classificação ali, ele está como livro histórico, amém? Vamos lá. No auxílio bíblico eu achei bem bacana, mas eu não vou ler porque fala sobre os personagens, fala sobre o nome de Esther, que ela era a Radassa. Eu acredito que nas lições posteriores vai ter, falando sobre isso, que era o significado de uma flor, que é murta, e depois ela passou a ser estrela, é o nome persa, né? Que significa estrela, que é a Esther. Amém? Vamos lá, o contexto histórico. O povo hebreu do exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante, isso aqui é interessante, gente, mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do Reino do Norte sob os assírios, segundo a Reis 17:6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para cativeiro babilônico. Em 3 levas. A primeira leva foi no ano de 605, a segunda 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônica durante 70 anos. Nas leituras diárias, lá está falando a respeito disso, que é em Jeremias 25, 11, 29 ao 10, vai falar ali as profecias de Jeremias, falando quanto tempo esse povo ia ficar exilado. Vamos lá. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Ezequiel 36, do 16 ao 25.
Deus abomina todo pensamento, ó, vamos lá, presta atenção nisso aqui. Deus abomina todo pensamento, não é só ação. Deus abomina todo pensamento, sentimento, comportamento idolátrico. Romanos 1, 18, 25. Quem quiser ler aí para mim, por favor. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o primeiro lugar que pertence a Ele. 1 João 2, 15 e 17. Eu vou continuar lendo, quando alguém achar o texto, pode ler, tá? O fim do exílio. Ao mesmo tempo que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia, por sua iniquidade. Jeremias 25, 12. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Em 539 a.C., Ciro venceu a Babilônia e anexou seu território ao Império Pérsia. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Em Esdras 1:3, Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação. Eu vou ler só até aqui para mim dar uma pincelada aqui a respeito. Alguém achou o Romanos 1, 18, 25? Ninguém? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Gente, que tremendo isso. Então, você vê que Deus abomina esse tipo de oração. Eles deixaram... Hoje, não falo naquela época, hoje, as pessoas, nós estudamos muito ali em missiologia, as culturas, né, adorando o animal, adorando a criatura e não o Criador. Então, isso já acontecia desde dos tempos antigos, né? Outro dia eu vi uma reportagem nova, um homem, um governador, eu não me lembro de qual país que era, tinha casado com um jacaré, porque era uma entidade, e eu achei muito, eu achei muito profundo, né? A pessoa tem lá a Índia lá que tem lá seus rituais ali junto com ratos e umas coisas muito assim que você vê que é absurdas. Por quê? Porque quando o homem desvia o foco, que é a palavra de Deus, que é Cristo, o homem faz atrocidades que nem imaginamos. A visão é cega. Por isso que o Senhor fala que Ele veio para dar vista aos cegos. E os que são surdos, ouvir. Por quê? Porque estão tampados. O Senhor fala que Ele deixa cada um pelo seu mal. E cada um vai se corrompendo mais ainda. Por quê? Porque perde a visão do foco que é Cristo. Quando nós perdemos o foco, você pode ver que quando a gente sai da linha, a vida começa a desandar tudo. Mas é porque a gente deixou de tratar o nosso Deus como nosso Senhor. É muito fácil falar, nós somos servos do Senhor. É muito fácil, mas muitos cristãos, como eu falei anteriormente,
vive só pela graça, só aceitando Jesus como Salvador. Agora eu pergunto para a igreja, você considera o Senhor como seu Salvador e Senhor ou só Salvador? Porque para ser Senhor você precisa renegar o seu velho homem. Porque se você fala para Deus todo dia, adora que meu Senhor, então quando você crê que Ele é seu Senhor, quando você declara que Ele é seu Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor, Ele tem autoridade expressa, Ele tem autoridade completa sobre a sua vida. Ele que direciona, Ele é a sua bússola, Ele é o seu GPS, é Ele que toma as decisões por você, não é você. Então, que nós viemos ter essa conscientização, quando você adorar, falar que Deus é o seu Senhor, então faça por merecer que Ele é o seu Senhor. Porque a partir do momento que você toma suas próprias decisões, que você vive segundo as suas vontades, o Senhor não está sendo o Senhor. Tá sendo, você pode até crer que Ele é seu Salvador, mas Senhor, Ele está longe de ser Senhor na sua vida, na nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Outra coisa assim, que eu achei interessante, o fim do exílio, quando aí Ciro, assim que ele tomou posse ali de Babilônia, uma coisa que ele falou aqui, que o texto falou, é que Deus não deixa o inocente, o culpado por inocente. O que ele quis dizer? Que eu entendi ao meu ver, se os pastores quiserem fazer uma colocação, Babilônia, vamos começar de Judá. Judá pecou contra o Senhor. Adorou lá seus deuses, a sua idolatria, pecou, profanou, fez tudo quanto é tipo de atrocidades. O Senhor trouxe Babilônia para trazer o castigo sobre Judá, para fazer com que o povo voltasse para Deus. Foi 70 anos. Na própria Bíblia, até esses dias para trás, a gente estava estudando a respeito disso, que fala assim, o servo do Senhor, considera ali o rei da Babilônia como servo do Senhor. Nós já aprendemos aqui em outras lições passadas que o servo do Senhor não quer dizer porque ele servia, que ele adorava a Deus de Israel, não. Ele considera servo porque tudo está sob o controle de Deus. O Senhor, Ele usa tanto o justo como o ímpio para os seus desígnios ser completo. Da maneira, é tudo dele, por ele, para ele. Então, como nós já vimos ali no Egito, que o Senhor, ele endurecia e amolecia o coração de Faraó, do mesmo jeito. Quando Babilônia, ele se incentivou para ir contra Judá, a mão do Senhor estava ali. O Senhor usou a Babilônia para ir contra Judá. Então, tudo foi providência divina, mesmo foi aquelas atrocidades. Quem já leu ali Jeremias para ver tudo que o povo passou ali naquele exílio? Então, enquanto Jeremias profetizava, né, não foi no exílio, enquanto ele profetizava ali, tudo que o povo passou ali, quando Babilônia atacou. Então, o que eu quero deixar? Depois o Senhor veio contra a Babilônia. Então, assim, esses dias veio algo no meu coração, assim, por mais que eu erre e peque contra meu irmão, e a minha atitude faz o meu irmão pecar, se o meu irmão peca pela minha atitude, o Senhor não vai deixar o culpado por inocente. Eu vou pagar pelo que eu fiz e meu irmão vai pagar também, independente quem começou. Então, no caso ali, se Babilônia veio contra Judá, porque ele já era mau, mas o Senhor só instigou ele para ir contra Judá. Mas pelas suas maldades o Senhor vem e repreende Judá, do mesmo jeito que ele veio repreender a Síria. Então, assim, o Senhor, eu acredito que essa explicação seria bem certa para quando o Senhor fala assim, o Senhor não deixa o culpado por inocente. A justiça de Deus vem para todos e sobre todos. Todos vai pagar, independente de quem fez. É igual Saul mesmo, que ele gostava sempre de justificar porque que ele fez. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso porque minha mulher é assim. Eu fiz isso porque meu marido é assim. Eu fiz isso por causa do meu filho assim. Não interessa. Vai vir justiça para você, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe. Da mesma forma que ele pecou, o Senhor é um justo juiz e vai vir contra todos, da maneira que cada um fez os seus feitos. Amém? Então, aqui ele fala, por isso, né, que ele veio depois contra a Babilônia. E quem veio contra a Babilônia? Onde entra? Os persas. Então o Senhor usa um reino atrás do outro. E sabe o que é interessante? Porque tem aquele versículo que fala assim, que o Senhor está sobre as nações. Tudo está no controle de Deus. Quando a gente vê o nosso mundo, o nosso dia a dia, a gente vê as coisas acontecendo, o governo acontecendo, a gente acha que é normal, que é o dia a dia.
Mas nós sabemos aqui no livro de Esther que Deus está, não só no livro de Esther, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Então, ele está no controle de todas as coisas. Então, quando os persas foram para atacar a Babilônia, já era um castigo de Deus contra a Babilônia. Então, era Deus controlando também. Então, veio contra eles. Então, quando Ciro pega a Babilônia, que ele vai contra a Babilônia, aí o Senhor usa Ciro. Gente, é lindo. Você já leu em Esdra capítulo 1? Ele é ímpio, ele não serve a Deus. Mas Deus toca no coração de Ciro para levantar o templo, para libertar o povo do cativo. E cada um que quiser voltar para a sua nação, para Jerusalém, eles tinham por opção voltar. Por opção, porque muitos ficaram na Pérsia. Como no caso de Mardoqueu e Hadassa. Então, assim, ali mais adiante, nós vamos ver quantos milhões de judeus tinham e quantos só poucos voltaram para a terra da promessa, gente. A estabilidade. Nós vamos falar mais na frente, eu não quero pular, não adiantar. A gente vai passar aqui para o próximo tópico e vai falar sobre a estabilidade. Vamos ver aqui. Então, nós falamos aqui sobre exílio, né? Vamos onde eu parei. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as escrituras. Gente, que horário? Misericórdia. Tá. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno. É sempre confiar na sabedoria divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. 2 Crônicas 7,14. Carla, lê para mim essa 2 Crônicas 7,14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo 2, 1, 14. Achou, cara? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém. Nossa, é lindo, né? Então, se nós, por mais pecador que somos, se nós se humilhar, orar, buscar de Deus, uma das qualidades do Senhor é misericordioso. Não tem como. O Senhor, ele tem misericórdia. Então, ele sara a terra, ele sara as feridas, ele sara a colheita, ele sara tudo que está nas mãos dele fazer para ver o povo feliz na presença dele. Amém? O pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Pérsia, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Então, vamos ali. Quando Ciro, ele conquistou a Pérsia, quando conquistou a Babilônia, ele fala, né? Ele faz um decreto, é muito bonito o decreto, está em Esdra ali. Quem puder ler, é muito lindo. Ele pega e fala tudo que é para o povo fazer. Ele não só decreta para eles voltar, como o governo, ele devolve todas as coisas, os utensílios que estão ali no seu palácio. Ele dá assistência e fala que é para os povos, aonde receber esse povo lá, era para ajudar eles a construir o templo de novo, que foi a construção do segundo templo. Mas lá adiante vai ver que o rei Artaxerxes, ele não vai aceitar. O pessoal vai se levantar ali para atrapalhar a construção do templo e vai ter uma intercala de anos ali a respeito dessa construção, vai parar e depois vai continuar mais na frente. Ali tem o slides ali a respeito, né, da cronologia de Esther, que se você ler lá entre o acontecimento que estava sendo na Pérsia, está acontecendo ali no livro de Esdra, no capítulo 6 e 7, e entre o primeiro retorno dos exilados, a Babilônia e a Pérsia, para Jerusalém. Aí a pessoa que estava responsável era Zorobabel e o segundo retorno chefiado por Esdra, tá? É muito linda essa história, compensa, eu não tenho tempo para falar, mas compensa os irmãos ler como Deus agiu na vida de um ímpio que foi Ciro para decretar. E o interessante é que ele decretou, quando o rei Artaxerxes, quando as pessoas que estão ali vendo a construção do templo, mandam uma carta para o rei Artaxerxes, eles falam que esse povo vai pagar imposto porque o rei Ciro deixou tudo especificado, que eles não iam pagar imposto, que as pessoas que estão lá do país iam ajudar eles na construção, que tudo que eles precisassem eles iam fazer. Ele deixou por escrito. Quando essas pessoas
vir a construção, é porque você vê que a Pérsia ele tinha várias províncias, então Jerusalém, se você vê no mapa cronológico, ele fica bem um pouco distante. Então ali também tinha povos. Então ali quando eles viram aquela construção, ele falou assim, se esse povo começar a construir o templo, depois os muros, porque você pode ver que depois lá em Neemias tem os muros também. Esse povo ele vai se fortalecer de novo. Esse povo vai se levantar. Então eles começaram a atrapalhar a construção. Gente, o povo unido de Deus é mais forte. Por isso que nós não devemos ficar uns contra os outros. A gente tem que orar e ser mais forte em questão espiritual, gente. Em questão espiritual. Então ali, o que acontece? Eles pegam e atrapalham e mandam um decreto para o rei Artaxerxes. Mas o Artaxerxes não é o Assírio, da Esther. É um antes. Depois de Ciro veio um antes ainda. E aí eles mandam uma carta falando que esse povo ia ser isso, que esse povo ia ser. Conclusão? Barrou a construção do templo. Então, assim, do capítulo 6 para o capítulo 7 do livro de Esdras, é um intervalo de 60 anos. Olha para você ver, a gente acha que está ali, foi acontecimento um atrás do outro, mas não foi. Então, ele aí mostra que parou toda a construção. Depois que o Assuero, que acredita que o Assuero é ali filho ali de Artaxerxes, se eu estiver errada, me corrige, por favor. E é ali que depois, o Senhor começa a usar ali eu não lembro o nome do profeta, eu não sei se foi o Esdras mesmo, começou a usar um profeta ali para animar o povo de novo a construir. Aí outras pessoas se levantam para derrubar. E aí o que acontece? Eles mandam uma carta. Os caras que querem derrubar o templo, que não querem deixar construir, mandam uma carta para o rei, pro rei Ciro, não me lembro, manda uma carta pro rei, eu acho que foi pro Assuero, manda a carta pro rei Assuero, eu acredito, gente, agora me confundi, mas ele pega e fala assim, pesquisa nas crônicas da Pérsia. Quando ele pesquisa na crônica da Pérsia, vê tudo que Ciro escreveu. Quando vê tudo que Ciro escreveu, as pessoas que se levantaram para derrubar o templo foi as que ajudaram a construir o templo. Falou, quem não ajudar vai ser morto. Então, assim, outra providência lá já estava acontecendo lá em Esdras. Então, assim, gente, é só uma pincelada para vocês terem o interesse de buscar essas informações, que é muito gratificante, que o Senhor trabalha. As pessoas muitas vezes se levantam contra a gente, igual aconteceu no livro de Esther, também aconteceu na construção do templo, também aconteceu nos muros de Neemias. Então, assim, na sua vida vai acontecer, na minha vida vai acontecer. Sempre quando, se ninguém está indo contra você, é porque o seu evangelho não está ainda de acordo com a vontade de Deus, porque sempre o Senhor vai levantar para te atrapalhar você fazer o bem feito do Senhor. Sempre vai ter essas barreiras, só que no final tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, amém? Algum comentário? Pode fazer, quer passar? Está balançando a cabeça, pastor? Então vamos lá, a falsa estabilidade, foi isso, né? Na falsa estabilidade? Oi? Pós-exílio? Já foi pós-exílio. Agora eu vou entrar no propósito da mensagem, né? A providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial do Deus com o seu povo, a despeito das suas escolhas para o seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, Ciro tinha decretado que alguns que podiam ir, mas que quem não quisesse podia ficar. Então fala assim, ao decidirem permanecer na Babilônia sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham a fama de benevolência com o povo, que dominava principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia, a disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminho que o homem parece direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios 14, 21. Vou continuar aqui porque vai falar da falsa estabilidade ainda, para a gente fazer um resumo. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem. E costumam parecer mais vantajosa estando tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem do extermínio total dos judeus.
A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas, agora no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmos de 118, 8 ao 9. Gente, aqui você pode ver, vai ter... se eu não me engano vai ser mais para frente, ou nos estudos que eu fiz, a respeito de, era 1 milhão de judeu, 1 milhão de judeu, desse 1 milhão voltou 5%, 5% desse 1 milhão. Então aqui, o que acontece? Eles estavam bem estabelecidos, eles, se eu não me engano voltou com 50 mil, se eu não me engano, 5% de 1 milhão, é isso? Eles estavam bem estabelecidos na cultura. Para voltar para a terra da promessa, uma viagem penosa, era longe. A cidade estava destruída, não estava protegida, porque não tinha muro. Protegida que eu falo aos olhos humanos, né? Ia ter que reestabilizar tudo. Mas imagina se todos voltassem para fazer essa reconstrução. O povo ia ficar mais forte, o povo ia rápido construir, mas voltou, por você ver que 5% desse 1 milhão que voltou já reconstruiu o templo. E depois, com Neemias, reconstruiu o muro. Então, gente, a união faz a força. Só que aqui, gente, essa parte aqui deixa muito claro para nós. É quando aquele versículo que fala assim, ó, maldito o homem que confia na força, no homem, né? Que é na força do seu braço, né? Então, assim, quando a gente acha que está tudo bem, que Deus está abençoando, nem sempre. Nem sempre. Tinha uma promessa que o Senhor falou lá em Jeremias, 70 anos era para eles retornar. Por que todos não obedeceram? Então ele se sentiu seguro. A Pérsia praticamente era uma seguridade para eles. Mas, gente, ao mesmo instante, no mundo é assim, ao mesmo instante que você se sente seguro do nada, nada no mundo é seguro, nada no mundo é seguro. Ao mesmo instante que você está seguro, vou dar um exemplo próximo da gente, a pandemia. Gente, tem pessoas que perderam muito, tem pessoas que perdeu família, não vou falar só de morte, mas bens financeiros. Pessoas que tinham dinheiro, não tinham papel higiênico em casa. A seguridade que tinha num mês, no outro, acabou. Você tinha serviço, mas acabou, ninguém podia trabalhar. Então, o mundo é assim. Ao mesmo tempo que a gente acha que a gente está instável, essa instabilidade acaba. E aconteceu na Pérsia, sim. Eles se sentiram seguros, até Mardoqueu mesmo, era uma pessoa que trabalhava ali na porta do templo, né? Então, assim, eles se sentiam seguros, que ali eles não impediam eles de viver, de vender, de trabalhar, e eles estavam estabilizados. Mas, gente, do nada, essa seguridade acabou. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que vela pelo povo dele. Mesmo muitas vezes nós indo pelo nosso próprio entendimento, nós indo pelas nossas próprias forças, nós indo pelo nosso próprio pensamento, o Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu deixo para nós aqui hoje, não se assegure na força do seu braço, não se assegura no seu trabalho, não se assegura num homem que vai te dar trabalho, não se assegura na sua vida, na sua casa, na sua estabilidade, porque de uma hora para outra você perde tudo. E ai daquele que chega a morrer nessa situação, imagina que situação, né? Então, assim, que nós venhamos ter certeza que a nossa seguridade é o Senhor, amém? A festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu. Depois do grande livramento que os judeus receberam, em Esther 9, 20 e 28, Purim é o plural da palavra pur, que é lançar sorte, porque ali nós vemos que Amã jogou os dados de sorte para decretar um dia certo para exterminar todos os judeus. Então, esse pur, no plural, significa Purim, e então foi aonde que lançou, né, aonde que iniciou a festa do Purim. Conforme Esther 3:7, Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providência, ação divina para a libertação do seu povo. A
soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. Amém? Tópico 3, sinopse 3 fala: o propósito do livro é registrar a providência de Deus com o seu povo, sua mensagem e a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Amém? Ai, acabou, gente. Não quero. Tô até seca a garganta. Mas, gente, ó, eu espero que vocês tenham, assim, que essa introdução possa fazer com que vocês se apaixonem pelo livro de Esther, que eu possa ter conseguido atingir, né, a minha meta aqui, que é passar o máximo de informação sobre esse livro, que esse livro é importante, por isso ele está ali, né, no Cânon Sagrado, e que os irmãos tenham curiosidade de pesquisar, de se informar, de ver quão grandes riquezas tem a cultura judaica ali, que nos ensina, né, no nosso dia a dia. Cada livro tem um ensinamento. Outro dia, eu estava vendo uma pessoa muito triste, o Senhor falou no meu coração assim: você sabe por que o meu povo perece? Porque não busca o que eu já deixei para eles. Gente, nós não buscamos, eu não vou levantar a revista, vamos buscar a Bíblia, nós não buscamos a palavra de Deus. Isso aqui é o nosso psicólogo. Se nós usar, você vê o poder que isso aqui tem. A palavra de Deus é a verdade. Nós não usamos. Por que muitas vezes nós estamos oscilando? Você vê crente que num dia ele está fervoroso, cheio da unção, cheio do poder de Deus. No outro dia ele está lá embaixo. Está destruído. Você sabe por quê? Está que nem a onda. Um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima. Não tem confiança, não busca a palavra, não se fortalece, independente da situação. Sorria, creia em Deus, seja confiante que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu vou falar para a igreja: não oscila, irmão. Não oscila, seja feliz o tempo todo, porque o Senhor é a nossa alegria, é a nossa porção diária. Que nós não venhamos debater com qualquer aflição, que não venha tirar nós da casinha, deixar nós com falta de controle por qualquer coisa. Eu aprendi, gente, tem pouco tempo que eu aprendi isso. Uma vez eu cheguei aqui na igreja, fui cumprimentar uma pessoa, a pessoa mal olhou na minha cara, virou as costas, e eu cheguei ali, chorei no banco e falei: Senhor, eu vim tão feliz de casa, para vir aqui para a tua casa. E olha, já acabou com a minha noite. E o Senhor falou no meu coração assim: Adriana, não queira ter das pessoas o que elas não têm. Você deu o que você tem do seu melhor. Gente, depois disso, eu vejo assim, quando eu vejo uma cara triste, eu abraço, eu beijo, paz do Senhor. E quando eu vejo que está meio assim, eu falo comigo mesmo, não é você, Adriana, é problema dele, procura entender. Aí eu vou orar para essa pessoa. Que nós possamos ser assim. E quem me fez fazer isso é a palavra de Deus. É a palavra te sustenta. Então que nós possamos ser assim, ser guiado pela palavra, porque a palavra é um guia. Que nós possamos ser melhores todos os dias. Então, que nós possamos dar o nosso melhor, que nós não venhamos oscilar por nenhuma dificuldade. O livro de Esther deixa claro que no final, tudo volta contra a pessoa que quer te destruir e você vai ficar mais forte, porque Esther ficou mais forte, Mardoqueu ficou sendo o primeiro ministro, depois do rei foi que nem José. Então, assim, eles ficaram mais fortes, foi reconhecido pelo povo, foi honrado pelo povo, e aí surgiu ali a festa do Purim, só concretizando todos esses benfeitos que o Senhor fez na vida deles. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe e que nós possamos receber mais palavra hoje, no dia de hoje. Amém? Um dos pastores? Pastor, meus irmãos, maravilha de aula, né? Creio que todos foram edificados. Quero parabenizar a Adriana pela disciplina dela. Eu sei que não é fácil você ficar dentro daquilo que a missão é estabelecida. E ela foi muito bem, porque hoje ela colocou as bases históricas, os personagens, os
anos desse livro. E as demais aulas que virão vai destacando, vai entrando no dia a dia ali dos personagens, dos livros, e isso é muito importante. E fica aqui para nós, você que gosta de ensinar, você que gosta de ministrar a palavra de Deus, é importante você ter esse conhecimento geral do livro que você vai ensinar, dos personagens que estão inseridos, das datas. Além, mesmo que você não venha trazer isso na sua mensagem, mas é importante você ter esse conhecimento. Talvez aqui nessa tarde muita coisa foi falada aqui, você tinha esse conhecimento. Onde surgiu esses personagens, que data que eles estavam inseridos, em que momento da história eles estavam ali. Isso é muito importante para nós, você ter esse conhecimento geral. Então eu tenho essa aula hoje, Adriano, como os pilares, a fundamentação das próximas aulas que você vai ter. Os próximos professores que vai trazer as lições aqui, você já tem isso já como uma fundamentação da sua aula, e vai ser mais fácil você desenvolver o dia que você for dar aula. Então isso é importante para a gente. Nós não podemos ser subjetivos, nós temos que ser objetivo, esclarecido, para que isso traga enriquecimento de conhecimento para nós, tá bom? Então, eu só queria destacar duas coisas aqui, como lição prática para aplicação para nós. Dizer que o propósito maior desse livro é ver o cuidado e a providência de Deus para com o seu povo. Ainda que a maioria não quiseram voltar, por causa da estabilidade, por causa do conforto, porque agora o lugar de escravidão, eles eram escravos lá no tempo da Babilônia, agora eles estão vivendo uma vida confortável, mas havia uma promessa de Deus feita a Abraão, de uma terra que manda leite e mel, uma terra que foi invadida alguns anos antes por Nabucodonosor, destruída, e agora precisava de pessoas para restaurar aquela terra. Para a gente tomar posse da promessa, todo mundo está pronto. Quando a terra manda leite e mel, quando a terra está lá, você só vai para desfrutar ou glória. Mas quando é para reconstruir, aí Deus levanta o profeta Ageu. Se você ler depois, são profetas contemporâneos, e o povo abandonaram a construção do templo. Sabe o que Deus fez? Para aqueles que voltaram e não quiseram reconstruir, Deus cerrou o céu. Cerrou o céu. O salário que eles recebiam era como se a bolsa estivesse furada. Eles colocavam ali os seus alimentos e quando olhavam não tinha mais nada na sacola. Porque quando nós não somos comprometidos com aquilo que Deus quer que nós sejamos comprometidos, ainda que você tenha o que você tem, ele some das suas mãos, desaparece. Mas quando você é comprometido, o pouco que você tem, Deus abençoa, Deus multiplica e faz você ter a sustentabilidade. Esse é um ponto. O outro ponto é entender, irmãos, que dentro desse contexto, para aqueles que ficaram lá, Deus tem um elemento surpresa. E o elemento surpresa é essa jovem que Deus levanta ali para ser a libertadora daquele povo, ser um porta-voz para acolher e dar a eles o resgate que eles precisavam. Então, nós precisamos ser assim também. Ser uma bênção na vida de alguém. Deus nos chamou para semear coisas boas na vida das pessoas. Seja um instrumento na mão de Deus. Hoje, o mundo precisa ver isso em nós. Um instrumento usado por Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. O cristianismo resume nisso. Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Veja aqui uma seguida da outra. Como é que eu sei que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Quando eu amo também o meu próximo como a mim mesmo. Se eu cerrar o meu coração, se eu cerrar a minha mão, se eu cerrar a minha compaixão pelo próximo, eu não tenho como identificar que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Então, aplicando isso, a conclusão diz: o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar
nas estruturas deste mundo. Todos os reinos deste mundo passarão, Daniel 2, 37 a 45. Por isso a palavra de Deus diz, a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3 e 20. Ou seja, nós somos peregrinos e Canaã é logo ali. Ficamos em pé. Não ponha a sua confiança no seu ouro, na sua prata, nos seus bens, na sua sabedoria. Não coloque a sua confiança nos seus méritos. Coloque a sua confiança em Deus. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus e faremos menção do nome de Deus. Porque as estruturas podem falhar, mas a mão de Deus não falha. O braço do Senhor não falha. Então confia no Senhor. Não sei como você entrou aqui nessa tarde. O que permeia lá no mais íntimo do teu coração, as preocupações que vêm. A Bíblia diz, não se preocupe o dia de amanhã. O dia de amanhã cabe a Deus e não a nós. Viva hoje, descansa teu coração e saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta tarde tão maravilhosa, Pai, onde nós aprendemos na Tua Palavra o Teu cuidado, o Teu zelo para com o Teu povo. Mesmo que às vezes nós, meu Pai, somos levados pelo nosso próprio entendimento, Senhor, e fazemos as escolhas erradas, mas mesmo assim o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus que se compadece, um Deus que cria caminhos na tormenta, um Deus que abre porta, um Deus que dá direcionamento, Pai. E eu lhe peço que nessa tarde o Senhor venha sobre os teus filhos, sobre a tua amada igreja, que possamos tirar lições preciosas deste livro, meu Pai, na nossa vida diária, as lições que virão nos próximos domingos, Senhor, que o Senhor use poderosamente os professores, dando a eles graça, Pai, para extrair o máximo daquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a nossa reunião mais logo à tarde, à noite, Senhor, aonde estaremos louvando e bendizendo ao Senhor. Usa poderosamente as tuas filhas, os teus filhos, para que todos nós sejamos, Pai, edificados e crescendo na tua boa vontade, Pai. Pedimos a tua bênção sobre todos, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Está terminado, irmãos?